Fala aí, eu sou o Michel, um dos fundadores do Responde Aí, e hoje eu tô aqui, para fazer uma apresentação de boas-vindas para você. Então, se você acabou de passar aí no nosso processo seletivo, parabéns. A gente costuma ser bem criterioso na escolha das pessoas que a gente traz aqui, né? A gente acredita que a empresa é um conjunto de pessoas e essas pessoas têm que estar sempre evoluindo para a empresa evoluir. Então, a gente é muito chato na hora de selecionar nossos candidatos, então imagino que você passou por um processo seletivo aí difícil, parabéns. E é nosso compromisso aqui com você tá o tempo todo te ajudando a crescer, tá? Porque a gente acredita muito em evolução. Então, já estou me apresentando, não sei se eu vou lidar com você no dia a dia, mas pode ficar tranquilo, pode ficar à vontade para me procurar quando você precisar, que vai ser o maior prazer aí bater um papo, trocar uma ideia, é, dar alguns conselhos, enfim, tá bom? É, e aí, essa apresentação aqui é mais voltada para quem é expert do Responde Aí, né? Tutor. É, então, eu acho muito importante, antes da gente ir falar exatamente como é que você vai produzir conteúdo no Responde Aí, você entender para quem que você está produzindo esse conteúdo. Então, a gente pode explicar uma matéria de diversas formas, né? Mas quem é o aluno que está usando o Responde Aí? Qual o tipo de aluno que vai lá e paga, né? Assina o Responde Aí? É importante você entender quem é essa pessoa e o que o Responde Aí quer entregar para essa pessoa, para na hora de você produzir o seu conteúdo, você saber exatamente para quem que você está falando, tá? Então aqui a gente vai passar um pouco pela história da empresa, quem são nossos clientes, como é o nosso produto, e é o primeiro treinamento aí de muitos, mas é um dos mais importantes porque forma a mentalidade, tá, de como você tem que aprender a fazer esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá, bem-vindo. E vamos começar, né, por esse conceito de startup. Então, assim, o Responde Aí é uma startup. Mas, what the fuck? Né? O que é uma startup? E aí eu vou te dar aqui uma definição super formal, que é a definição aí dos livros, mas eu vou tentar explicar ela de uma forma simples, igual o Responde Aí faz com os alunos, ok? Então vamos lá. Startup é uma organização, ok? Temporária. E por que temporária? Porque o que a startup quer é deixar de ser startup. Então a startup está na condição de startup, ela começa como uma pequena empresa e ela quer virar uma empresa de verdade, tá bom? Então ela é temporária, a gente quer deixar de ser startup. E quando é que a gente deixa de ser startup? Quando a gente está procurando, né? A gente está procurando, então a gente deixa de ser startup quando a gente acha, tá? E a gente acha o quê? A gente acha um modelo de negócios. Agora, o que é um modelo de negócios? Cara, modelo de negócio, imagina uma receita de bolo, tá? Então hoje, se eu quiser abrir um salão de cabeleireiro, eu vou no site do Sebrae e eu vou ter uma cartilha com qual o investimento inicial que eu tenho que fazer, quanto que eu tenho que pagar pelos funcionários, qual é a margem do negócio, qual o preço que eu tenho que cobrar, como faço para saber se tem demanda ou não no bairro que eu quero achar o meu salão de cabeleireiro, que eu quero montar meu salão de cabeleireiro, enfim. Então, você já tem uma cartilha, você já tem um modelo de negócios. A startup é alguém que está procurando um modelo de negócios. Ou seja, se o modelo de negócios ainda não existe, né? A startup é uma organização inovadora. Ela está ainda querendo fazer algo novo que ninguém nunca fez e aí ela está procurando esse modelo de negócios. Só que esse modelo de negócio ele não é um modelo de negócios qualquer. Ele tem que obedecer a 3 critérios, ok? O primeiro critério é que esse modelo de negócio ele tem que ser viável. O que é viável? Pô, viável é receita menos custos dá lucro, tá? Então a empresa não pode dar prejuízo, tá? Quando você está fazendo um negócio novo, você ainda não sabe se as coisas são viáveis ou não. Depois eu vou mostrar melhor com o exemplo do Responde Aí mesmo. Você começa com uma ideia, mas você não sabe se ela vai gerar lucro ou não para você. Então o primeiro desafio aí é ser viável. Uma padaria é um modelo de negócio viável. Se eu quiser criar uma padaria, eu já tenho uma cartilha também. E aí eu compro a matéria-prima do pãozinho, boto o padeiro para fazer o pão, vendo esse pão e essa venda de pão cobre os custos, tá? E acaba sendo viável. Outra coisa que a startup procura é um modelo de negócios repetível. E o que é repetível? Repetível é o que você pode fazer várias vezes, tá? Então você pode
vender o mesmo produto toda hora. Então a padaria é repetível? É repetível. Você vende pão, compra matéria-prima, faz o pão, vende pão, compra matéria-prima, vende pão, enfim. Então você fica vendendo pão, vendendo pão, vendendo pão, vendendo pão, e aí vai dando lucro, lucro, lucro a cada pãozinho que você vai vendendo, tá? O que não é repetível? Não é repetível um projeto de consultoria, por exemplo. Então eu vou lá, tem uma empresa de consultoria para engenharia, e aí eu faço um projeto para Petrobras, que vai ser assim, assado, pá, pá, pá. Quando eu for fazer um projeto para Odebrecht, já muda, é outro projeto. Eu tenho que fazer tudo de novo. Não é o mesmo produto que você vende repetidas vezes. Você, para cada projeto, é uma coisa diferente que você vai ter que fazer. Pode ter algumas similaridades, alguma coisa que você vai aproveitar, mas é um projeto novo. Então, consultoria não é repetível, portanto, consultoria também não é uma startup, ok? Assim como a padaria não é uma startup, e eu vou mostrar o porquê. Né? Porque até agora a padaria é viável, é repetível, mas a padaria não é escalável. Tá? E o que é escalável? Escalável é o seguinte, vamos dizer que eu estou vendendo um monte de pão e aí eu quero vender mais, eu quero crescer, eu quero vender o triplo de pães. Tem uma hora que aquelas pessoas que frequentam a padaria, né, daquele bairro e tal, acabam. Então, para eu querer vender mais pães, eu vou ter que criar uma nova padaria. E aí eu vou ter que criar uma nova padaria, eu vou ter que alugar um novo espaço, trazer novos funcionários. Então vai ter um custo. Se eu quero crescer meu faturamento, eu vou ter que ir crescendo meus custos também, tá? E isso acaba não sendo muito escalável. O que é muito escalável? Muito escalável é o Facebook, por exemplo. Eles têm uma plataforma lá, tem um monte de desenvolvedor trabalhando nela, e o Facebook ganha dinheiro com anúncios, né? Anúncios online. São empresas que querem anunciar no Facebook. Quanto mais empresas querem anunciar, não muda muito os custos deles, tá? É só mais dinheiro sem necessariamente ter mais custo, tá? Então essa é a definição de escalável. E o que o Responde aí quer é achar esse modelo de negócio que seja viável, repetível e escalável. E aí eu vou mostrar para vocês na nossa história como a gente foi chegando lá, ok? Então, vamos passar? E como é que você desenvolve uma startup? Né? Como é que a gente desenvolve o Responde aí? E aí, se você já fez alguma iniciação científica, por exemplo, ou já pesquisou na vida, é pelo método científico. Tá? Como é que funciona o método científico? Você elabora uma hipótese e depois você faz testes para testar se aquela hipótese é válida ou não é válida. Tá? Depois também vou mostrar no caso do Responde aí como é que a gente foi criando essas hipóteses. Então, no início você tem uma ideia, né? Essa sua ideia é uma alucinação. Ela não necessariamente vai dar certo. Mas você tem uma hipótese que ela vai dar certo. E como você tem pouco dinheiro, no início, né, da startup, você não tem muito dinheiro, você vai ter que criar testes baratos para verificar se aquelas hipóteses são verdadeiras ou são falsas. Assim como numa pesquisa, né? Você para começar uma pesquisa, você não contrata logo compra os equipamentos mais caros. Você começa fazendo um testezinho ali, taxa de bancada, né? Uma coisa ali mais menor. E aí vai dando certo, você vai ficando mais confiante para pegar mais investimento para ir fazendo coisas maiores, tá? E 90% das startups falham. Então, eu estou mostrando para vocês um pouco sobre startups, porque é legal vocês saberem onde é que vocês estão. Tá? Vocês estão numa empresa que quer inovar na área de educação e toda hora a gente vai estar inventando coisa nova, a gente vai estar testando coisa nova. E o mais importante para uma startup é o aprendizado. Tá? Como a startup não tem muito dinheiro, você tem que aprender o mais rápido possível o que dá certo e o que dá errado. Então é sempre tudo muito voltado para aprender. Tá? E por que 90% das startups falham? Né? 2 motivos principais. Primeiro é que acaba o dinheiro. Né? Então, como eu já falei, você começa sem dinheiro, você vai lá testando suas hipóteses. Se você começa a gastar muito dinheiro para testar suas hipóteses, o dinheiro pode acabar antes de você começar a faturar, e aí é um belo de um risco. Então, o início da startup é muito importante. Outro problema que pode acontecer é que acaba o tesão. Tá? E aí pode acabar o tesão por quê? Assim, porque você tem hipóteses no início, eu quero que minha empresa seja assim, assado, e aí
vai acontecendo, as hipóteses vão dando errado, aí você tem que mudar, você tem que criar uma coisa diferente, e aí pode ser que a empresa comece a caminhar para um lado que você não tem tanto tesão de fazer, né? Um outro grande fator de morte das startups é briga entre os sócios, né? E aí, como é que o Responde Aí está hoje? Hoje a gente começou a nossa operação mesmo em 2014, eu estou fazendo essa apresentação aqui em 2018, então a gente já tem 4 anos indo para o 5º ano de operação, e hoje a gente não tem mais o risco nem da briga dos sócios, porque eu e meu sócio a gente se conhece desde os 10 anos de idade, e hoje eu tenho 29, então a gente se conhece há 19 anos já. A gente já tem uma empresa que a gente ama, a gente adora ajudar a fazer o que a gente faz, ajudar os alunos, e a gente também, graças a Deus, graças ao esforço, a gente consegue se bancar, então também não tem tanto um, um risco de dinheiro. Apesar de que a gente ainda está batalhando, né? A gente tem investidores e tal, a gente ainda não dá lucro, então o tempo todo o dinheiro é uma questão importante para a gente, tá? Mas assim, não tem mais chance de morrer porque acabou o dinheiro, tá? Então vocês já estão entrando aí numa hora mais tranquila para o Responde Aí, tá? É, e aí agora eu vou passar um pouco dessa lógica toda da startup, vou passar pela nossa história, tá? Desde 2013 até hoje, tá? Principais marcos aí, e vocês vão entender, né? Você vai entender um pouco como é que a gente foi desenvolvendo essa coisa do método científico de uma startup, tá? Então, assim, tudo começou, eu e o Paulo, né? Somos os sócios, a gente se conhece há muito tempo, a gente fez pré-colégio militar junto, depois a gente entrou no colégio militar, fez o colégio militar inteiro. No 3º ano a gente saiu para ir para a turma IMITA, a gente fez no ponto de ensino e também fez juntos. E aí a gente acabou não passando no IME, mas a gente já queria fazer engenharia de produção, e então a gente foi para o UFRJ fazer engenharia de produção lá. Depois os nossos caminhos se separaram um pouco. No primeiro período a gente fez junto, mas aí já no segundo eu fiz o intercâmbio em Israel, fiquei 1 ano lá fazendo. Eu participava de um movimento juvenil que a gente recebia 100 crianças por sábado, e aí eu fiz uma capacitação lá em Israel de educação não formal, liderança e tal. E o Paulo acabou indo para a França fazer graduação lá também. Depois ele trancou a faculdade, foi para a China. E aí a gente voltou a se encontrar, mais ou menos a gente estava no 7º, 8º período da faculdade. E desde assim que a gente entrou na faculdade, né, desde antes que a gente estava estudando para o IMB e tal, a gente queria empreender. Então a gente falou, pô, vamos entrar em engenharia de produção, porque mistura um pouco matemática, que a gente gostava, com administração. E a gente já queria assim, não, vamos no início da faculdade abrir uma empresa, a gente já tinha esse sonho assim de abrir empresa. E aí chegou no 7º, 8º período, a gente não tinha feito nada. Então a gente virou um pro outro e falou, pô, estamos aí mó tempão já na faculdade, não fizemos nada, e aí, vamos fazer alguma coisa? E aí eu estava estagiando na época, eu estava dando consultoria numa empresa de consultoria, eu estava dando consultoria para a Vale, já estava 2 anos lá. Aí eu resolvi sair da minha consultoria, o Paulo resolveu nem pegar um estágio, e aí a gente se reuniu numa casa de praia de um amigo nosso, que a gente sempre ia, e fez uma sessão lá de autoconhecimento para entender o que a gente queria fazer, né? Qual a empresa que a gente queria fazer. E aí nesse processo ficou muito claro 2 coisas. O primeiro é que a gente queria mexer com tecnologia, então a gente queria surfar um pouco essa onda das startups, a gente achava que isso era o futuro. O segundo é que a gente queria fazer uma empresa com impacto social positivo. Então, para a gente era muito importante ter impacto social. E a gente começou a pensar um pouco em ecologia, em saúde, e aí a gente chegou na educação. Né? A educação fez mais sentido para a gente, porque a gente sempre... por exemplo, sempre participei de Olimpíada de Matemática, dava monitoria, já participamos de alguns pré-vestibulares sociais, etc. Então, por essa minha capacitação também em educação não formal lá em Israel, então educação ficou muito claro, assim, que é o que a gente queria. Então a gente queria fazer uma EdTech, né? A EdTech é uma empresa de tecnologia e educação. E lá em 2013 estava começando esse negócio, hoje já é mais óbvio, mas na época não era muito. E a gente começou a empresa daí, tá?
E aí, quando você vai empreender, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar que problema que eu quero resolver. Então, assim, o nosso sonho era impactar a educação do Brasil, e ainda é. Tá? Então, a gente quer fazer coisas grandes na educação, a gente acredita que a educação é a melhor forma de mudar a vida das pessoas, então a gente quer transformar a educação do Brasil. Só que a gente também aprendeu com o Jorge Paulo Lemann, que, para quem não conhece, é o cara mais rico do Brasil. Ele tem as lojas americanas, a Ambev, 1/3 das cervejas do mundo é dele. O Burger King, ele é dono do Burger King, entre várias outras, Ketchup Heinz. Ele é dono agora da Escola Eleva, não sei quem conhece. E ele está investindo muito em educação, tem a Fundação Lemann, tem a Fundação Estudar, enfim. E o Jorge Paulo tem uma frase que é muito legal, que é assim, sonhe grande. Então, legal, a gente está sonhando grande, a gente quer mudar a educação do Brasil. Comece pequeno. Então, assim, dado que você não é ninguém, você tem que começar pequeno. Não adianta você querer achar que você é maior do que você é. E como a distância entre o começar pequeno e o sonho grande é muito grande, você tem que andar rápido, né? Então, legal, a gente sonha grande, como é que a gente começa pequeno? Então, como empreender é resolver a dor de alguém, a gente falou, como é que a gente começa? A gente falou, vamos resolver um problema que está perto da gente. E que problema educacional estava perto da gente? A gente estava vendo nossos amigos desmotivados, cabisbaixos. Então, uma coisa que incomodava a gente era por que os melhores alunos, né, de suas escolas aí em matemática resolveram fazer engenharia, aí chegam numa aula de cálculo da UFRJ, que é uma boa faculdade, e eles estão em depressão, eles não conseguem passar. Então tem alguma coisa errada aí, né? E a gente via esse problema e a gente falou, vamos começar resolvendo esse problema? Bem pequeno. E aí o que a gente fez foi o seguinte, a gente começou a olhar para startups lá de fora, dos Estados Unidos, e ver o que já tinha de solução lá. E aí uma das soluções que a gente viu era uma startup chamada Cramster, e essa startup, ela fazia duas coisas. Ela era uma comunidade que tirava dúvidas. Então, como é que funcionava? Alguém postava uma dúvida, aí qualquer um podia responder, né? A pessoa que postava uma dúvida, ela pagava para tirar dúvida, e aí a pessoa que respondia ganhava, né, o dinheiro dessa pessoa que pagou, né? Então era uma comunidade assim de tira dúvidas. E também eles resolviam livros, né, de exatas. Então pegava todos os exercícios e aí tinha a resolução passo a passo. Essa startup tinha acabado de ser vendido por $30 milhões e a gente falou, legal, vamos tentar fazer isso aqui no Brasil. E aí qual era a primeira hipótese? Né, pegando aquilo lá que eu expliquei no início. A primeira hipótese era, legal, os americanos pagam por isso. Eles tinham, 100 mil assinantes lá na época. Será que o brasileiro paga para tirar dúvida? Então essa foi a nossa primeira hipótese. O brasileiro vai pagar para tirar dúvida. E aí o que a gente fez? A gente não tinha dinheiro, a gente não tinha programador. Então assim, a gente fala que a gente era uma banda de música sem músico, né? Porque a gente queria fazer uma empresa de educação e tecnologia e a gente não sabia programar, a gente não tinha dinheiro e a gente também não entendia muito do mercado de educação. Nunca tinha trabalhado com isso, assim, no mercado de educação. E aí a gente fez um teste muito simples, que foi o Ninja das Dúvidas. Então o que a gente fez? Como a gente queria testar se o pessoal ia tirar dúvida, a gente criou um cupom mesmo, né? A gente criou uma logo muito tosca, que eu fiz em 1 hora, rapidão, esse Ninja das Dúvidas, né? A gente fez uma camisa, né? Era uma camisa muito tosca, era amarela, com essa logo, que já é feia. Aí a gente botou essa camisa, e a gente foi para a porta da Estácio na véspera da prova deles de cálculo, né, uns 3 dias antes da prova deles de cálculo na Estácio, e a gente vendia esse cupom. Você quer pagar R$5 e poder tirar 5 dúvidas? Era isso. E aí a pessoa comprava esse cupom, tinha um código de login, né? E aí a gente pediu para um amigo nosso que estava começando a aprender a programar, e aí ele queria fazer algum projeto para testar o conhecimento dele de programação. Ele fez lá em um final de semana uma plataforma muito tosca, que era assim, você botava o código de login na plataforma, aí você ganhava 5 créditos, né? Se você comprasse 7 cupons, você ia ter 35 créditos, e aí você ia poder mandar 5 perguntas pra gente. Você botava o título, botava tipo o enunciado da questão que você tinha, ou da dúvida que você tinha, e apertava perguntar. Essa dúvida vinha pra gente por e-mail, e aí a gente respondia por e-mail,
Então era muito tosco. Então era eu e Paulo lá com um livro de cálculo para responder a galera. Mas por que a gente fez isso? A gente fez isso porque a gente queria ir lá na frente dos alunos, oferecer esse cupom e ver assim, se pô, era muito maneiro ter um negócio para tirar dúvida ou se era meio mais ou menos, né? E o que a gente descobriu é que foi meio mais ou menos. Apesar da galera ter dúvida, né? A galera, alguns terem comprado e tal, a gente não viu assim um brilho nos olhos para ter essa solução. A gente falou, não dá para fazer uma empresa com isso. E aí os alunos falavam, cara, eu não tenho dinheiro para pagar por dúvida e tal, então eles não foi muito bom, né? E aí a nossa segunda hipótese, então vamos lá, fizemos uma hipótese, fizemos um teste barato, testamos e não foi muito legal. Qual foi a nossa segunda hipótese? Nossa segunda hipótese foi, então, não são os alunos que vão pagar para tirar dúvida. Quem vai pagar pelos alunos tirarem dúvida é a faculdade, né? Ou a faculdade, ou o colégio. Então a hipótese é, vamos vender uma plataforma para os alunos tirarem dúvidas com a escola, né? Como se fosse uma monitoria online para a escola. E aí o que a gente fez? A gente tinha dinheiro para contratar um programador para fazer essa plataforma? Não, né? Então o que a gente fez? A gente chamou um designer, a gente foi num grupo no Facebook de designers e falou assim, ó, temos um projeto tal, a gente está procurando um designer para fazer umas telas da plataforma, então a ideia era só ter a tela, slide mesmo, PowerPoint, e se der certo, a pessoa vai poder ser nossa sócia e tal. Muito pouca gente se interessou, mas um cara maluco lá se interessou. E aí a gente fez umas telas, bem poluídas até, para essa escola. Então a ideia é ser tipo, a escola X, por Responde Aí, o nome já era Responde Aí. Por isso que o nome da empresa é Responde Aí, porque no início a gente queria muito esse negócio de tirar dúvida, então era tudo um negócio de responder, né? E aí a ideia é que os alunos iam tirar dúvidas aqui, aí outros iam poder responder, e aí a nossa venda era que com o tempo as perguntas iam ser parecidas e tal. Então tinha uma página aí que era tipo um fórum para a escola, depois era um outro projeto que a gente estava tentando vender, que era, a gente ia pegar as listas de exercício do colégio, ia resolver em vídeo passo a passo as questões, e aí ia estar nessa plataforma também. E aí outra coisa é que a gente ia ter uma gamificação, assim, então os alunos iam ganhar pontos para quem responde mais os outros, eles iam ganhar medalhas, ia ter um ranking dos alunos que mais ajudaram, e por aí vai, né? E aí o que a gente fez? A gente apresentou isso em colégios e faculdades, a gente batia na porta, pedia uma reunião e apresentava o PowerPoint, né? E aí a gente ficou uns 6 meses nessa, porque você falava com uma pessoa, aí ela gostava, ela mandava a gente falar com outro, aí mandava falar com outro, aí mandava falar com outro, até chegar o cara lá que tomava a decisão mesmo. Então a gente chegou a falar com o presidente da Estácio de Sá, a gente chegou a falar com o ponto de ensino, falamos com o PH, falamos com o QI, todos os donos desses colégios, a gente conversou. E aí a gente descobriu algumas coisas, assim. O colégio que era muito pequeno, que era aquele colégio da tia Teteia lá, ele não tinha dinheiro nem para monitoria, então já não tinha monitoria no colégio. Muito menos para pagar por uma plataforma. Então, colégio pequeno, era pobre, não dava para fazer. Quando a faculdade era muito grande, né, ou um colégio muito grande, uma rede muito grande, então, por exemplo, a Estácio, eles gostaram da nossa plataforma, mas aí o cara perguntou pra gente assim, por quanto vocês estão querendo vender? E a gente falou assim, R$5 por aluno por mês. Aí o cara deu uma risada assim, e ele falou assim, olha, tem uma empresa americana que está querendo entrar no Brasil e eles fazem tudo o que vocês estão fazendo, mais gestão financeira da faculdade, gestão acadêmica de boletim, de turma, plataforma para colocar o conteúdo, para fazer o ensino à distância. Então, uma plataforma toda completa e eles iam vender por 70 centavos aluno mês. E aí o cara falou assim, eles vão perder dinheiro vendendo para Estácio, mas eles querem ter o cliente Estácio para depois outros clientes virem atrás e tal. Então a gente viu que com os grandes não dava para vender, a gente tinha muito pouco poder de barganha, né? E as escolas intermediárias, o PH, etc., eles já estavam criando as suas próprias plataformas. Eles não queriam depender de uma plataforma externa, eles queriam ter as próprias, queriam ter os próprios professores, com a própria metodologia, eles não queriam que a gente se metesse muito. E aí a gente, tá bom, outra hipótese deu errado, 6 meses nessa, né, fazendo um monte de reunião.
vamos para a próxima hipótese, né? E aí, o que foi legal desse processo até agora, né? O legal foi que a gente se inscreveu num programa da Endeavor. Para quem não conhece, a Endeavor é uma instituição de empreendedorismo e o que eles fazem é que eles selecionam empreendedores Endeavor. Então eles pegam empreendedores que estão dando muito certo e aí eles participam de um processo seletivo para virarem empreendedores Endeavor. E aí, em troca, eles ganham mentoria de caras muito grandes, tipo Jorge Paulo Lemann, etc. Né? Esses caras começam a participar do conselho de administração da empresa. E aí tinha um concurso júnior, né, para startups, assim, porque empreendedor Endeavor é tipo o CEO do Globo, os caras que fizeram o Spoleto, e por aí vai, né? São empreendedores muito grandes. Mas aí eles abriram tipo um concurso júnior que a gente se inscreveu, e mesmo com essas hipóteses não validadas, né, de tirar dúvida, de cupom de dúvida e tentar vender para a escola e tal, mesmo a gente mostrando que não estava dando certo, a gente ganhou o concurso, né, no Brasil todo, e a gente ganhou um ano de mentoria com esses empreendedores Endeavor. Então a gente chegava lá pro cara do Globo e conversava com ele sobre produção de conteúdo, que o cara entende pra caramba. Chegava lá para uma advogada que era da Endeavor e ela explicava tudo pra gente sobre propriedade intelectual e etc. Então, isso foi muito bom pra gente, né? A gente mesmo não tendo validado as hipóteses, a Endeavor foi fundamental aí para o nosso crescimento como empreendedor, porque a gente não sabia nada do que a gente estava fazendo. E aí, a gente foi para a próxima hipótese. A próxima hipótese foi o seguinte: lembra que aquele site americano tinha uma parte de tirar dúvida e tinha uma outra parte de livro resolvido passo a passo? Então a gente falou assim, olha, vamos parar de tirar dúvida e vamos resolver os livros, né? Só que aí a gente pensou, como é que a gente vai resolver os livros se a gente não tem dinheiro para pagar gente para resolver o livro? Aí a gente falou, então eu e Paulo a gente pode começar resolvendo as questões. Então a gente pegava todas as questões e resolvia numa metodologia passo a passo, né? Só que aí qual o problema? A gente começou a ver que a gente não ia conseguir a tempo de testar, né? Eu e o Paulo resolvemos todas as questões de todos os livros. Então o que a gente fez? A gente fez um teste pequeno também. A gente selecionou a UFRJ, que era a faculdade que a gente conhecia, ia ter uma P1 ou P2, não lembro, lá na época. E para essa P2, no site, tinha os exercícios recomendados pelos professores que eram dos livros. E a gente falou assim, vamos resolver só os exercícios recomendados para P2 da UFRJ. E aí a gente conseguiu começar resolvendo, eu e Paulo mesmo. E aí a gente pediu para a gente ficava lá no bloco no prédio lá dos engenheiros de computação, e todo mundo que passava a gente falava, a gente tem um projeto assim assado, você topa fazer uma plataforma de graça, rapidinha, e aí se der certo a gente faz coisa junto e tal. E aí depois de tomar vários nãos, teve um cara maluco que topou, e aí um final de semana ele fez essa plataforma aqui. Como é que era essa plataforma? Era, responde aí seus exercícios resolvidos passo a passo, entrar com o Facebook. Aí você clicava, e aí aqui tinha uma listagem dos livros que a gente tinha, né? O Halliday, o Diomara, o Young and Friedman e tal. Aí você clicava lá, Física 2, clicava no livro, aí vinha os capítulos que a gente tinha. Então capítulo 21, 22, 23, 24. Aí você clicava, capítulo 21. Aí você vinha uma lista de exercícios também, você clicava no exercício, e aí você via a resolução aqui, passo a passo, né? Então a gente fez isso aí, a gente lançou na UFRJ de graça. A hipótese era, se nem de graça os alunos usarem, pagando é que eles não vão usar mesmo. Então a gente botou de graça, e aí foi bem legal, assim, a gente teve bastante acesso, algumas pessoas falaram, muita gente falou que estudou pelos exercícios resolvidos, e aí a gente ficou mais confiante para seguir em frente, tá? Quando a gente ficou mais confiante para seguir em frente, a gente investiu uma graninha, então a gente pegou uma graninha pequena do bolso, contratou outras pessoas para resolver exercícios, a gente começou a pagar R$1 por questão, e aí tinha uma galera que estava pilhando o projeto e topou, né? Então o cara ficava lá resolvendo questão pra caramba, resolvia 100, ganhava R$100, resolvia 300, ganhava R$300. E a gente fez um processo seletivo lá para desenvolvedor, a gente tinha R$600 para pagar alguém
que ia começar com a gente, depois o cara ia crescer com a gente, né? E esse programador que fez essa plataforma aí não topou, né? Ele não topou, falou, pô, por R$ 600 não dá pra me comprometer e tal. E aí a gente encontrou dois meninos que tinham acabado de se formar na escola técnica de informática e eles queriam ser empreendedores, assim, eles sonhavam em abrir empresa e tal. E eles falaram, não, a gente programa pra vocês, nós dois, os dois, cada um ganha 300, e em troca vocês ensinam a gente outras coisas de empreendedorismo, assim, sem ser, a gente faz como se fosse a programação e vocês explicam pra gente como é que vocês operam o negócio e tal. E aí foi muito legal. Eles eram bem júniors, mas a gente conseguiu fazer essa plataforma aqui, que ficou bem legal, que era assim, tá travado no exercício? Não desista. Então a gente botava, todos os seus livros resolvidos passo a passo. 2, experts para tirar suas dúvidas em 4 horas ou menos. A gente ainda estava querendo testar um pouco essa coisa das dúvidas. E aí tinha os livros aqui. A gente botava assim, top livros, mas na verdade eram todos que a gente tinha mesmo. Então você clicava no livro, né? E aí dentro do livro você escolhia aqui o capítulo, escolhia a questão e aí via aqui a resolução passo a passo. Né? A gente também lançou de graça. E aí tinha uma coisa muito legal que era o seguinte. A gente tinha os livros aqui, tipo Física 1, Física 2, Física 3. E aí a gente tinha outros que estavam com cadeado, tá vendo? A gente botava tipo um cadeado, assim. Quando o cara clicava no cadeado, a gente falava assim, esse livro é pago. Você quer pagar, sei lá quanto era, R$ 10 por mês para você ter acesso a esse livro? Aí o cara botava lá, sim. Aí quando ele clicava em sim, a gente falava assim, infelizmente ainda não estamos com esse livro completo, assim que a gente tiver, a gente manda por e-mail que está completo. Então, no fundo, a gente não tinha dinheiro para resolver todos os livros, mas a gente estava querendo testar a hipótese que as pessoas pagariam para acessar esses livros, né? E aqui é a mesma coisa, era assim, que tal ter todas as suas dúvidas respondidas por experts em 4 horas ou menos? Tô dentro. O cara clicava aqui, a gente falava que era pago, e depois a gente falava que o serviço ainda não estava disponível. Então tudo isso porque a gente ficava testando quantas pessoas estão clicando interessadas em pagar, né? E aí foi legal, porque a gente lançou de graça, as pessoas começaram a usar mais, muitas pessoas clicaram para pagar, e aí a gente falou, a gente começou a ficar mais confiante. A gente falou, legal, então vamos produzir mais livro, vamos botar para pagar, porque né, a gente estava ficando mais confiante nas hipóteses. E aí a gente começou a desenvolver mais, colocou meio de pagamento, papapá, e aí o que aconteceu? Deu errado, né? Teve muito pouca gente que pagou, então a gente não começou a ver assim uma atração, né? Uma coisa dando certo. E aí a gente foi consultar os nossos mentores, os livros que a gente lia de empreendedorismo, e aí o que eles falavam lá era o seguinte, sai do escritório e converse com 100 clientes. Então foi isso que a gente fez, a gente botou uma meta, né? Lembrando que isso aí a gente já estava 1 ano empreendendo, tudo dando errado. Então a gente colocou uma meta, vamos conversar em entrevistas de 1 hora com 100 alunos. A gente pegou, sei lá, uns 70 da UFRJ e uns pingados de outras faculdades do Brasil, só para garantir que a gente estava ouvindo coisas parecidas. E a gente conversou com 100 alunos e aí a gente entendeu por que os livros resolvidos não estavam dando certo, tá? E aí a gente vai entrar em 2014, que é quando de fato começou o Responde Aí, como ele é hoje, vamos dizer assim, né? O que a gente aprendeu? A gente aprendeu, a gente fez um mapa dos alunos com esses alunos que a gente conversou, né? E aí a gente dividiu os alunos em 4 personas, né? 4 arquétipos, tá? E é um gráfico de desempenho e tempo de estudo. Então, conversando com os alunos, o que a gente percebeu? Que tem o perfil Rosenbaum. Quem é o perfil Rosenbaum? O perfil Rosenbaum é aquele que estuda de véspera, então estuda pouco, e vai muito bem. É aquele cara que a gente tem raiva, né? Então, geralmente é uma pessoa que tem a base muito boa, né? Ele quer estudar rápido, ele estuda tudo, deixa tudo para véspera e vai bem. Então, ele é muito confiante, né? E qual é o problema que o Rosenbaum tem com o estudo? Cara, ele não tem muito um problema, mas ele gostaria de estudar mais rápido do que ele estuda hoje. Então, hoje, quando ele chega na véspera lá, ele tem que ler aquele livro todo, né? É grande e tal. Então, ele falava, se tivesse uma coisa para eu estudar mais rápido, seria maneiro.
a resolução dos livros não era tão legal para ele. Ele falava, ah, cara, eu me viro aqui, eu já sei a resposta, eu procuro na internet, sei lá, ele se virava. Então ele não era um cliente assim que tinha um problema, né? E aí foi quando a gente se deparou com a Karina. Quando a gente foi conversar com os alunos que estavam pagando os livros resolvidos, a gente descobriu que todos eles eram perfil Karina. E o que é um perfil Karina? É uma pessoa que estuda muito, então ela se planeja para estudar e ela quer ser uma das melhores da turma. Então qual era o problema da Karina? O problema da Karina é, eu faço todos os exercícios do livro e aí eu preciso de um solucionário de todos os exercícios do livro para eu ficar confiante de que eu estou muito bem e que vou ser a melhor da turma, né? Então a gente começou a falar, putz, a gente queria ajudar o aluno que estava indo mal e a gente acabou fazendo um produto para o aluno que está indo bem. Então tá errado, né? O que a gente faz? A gente tem que mudar nossa cabeça. E aí foi quando a gente conheceu o Ganef. O Ganef é 80% dos alunos de engenharia, tá? É esse perfil aqui. 80% é Ganef. O que é o Ganef? O Ganef é a pessoa que estuda de véspera, ou porque procrastina, ou porque está desmotivado, ou porque trabalha e estuda ao mesmo tempo, né, nas faculdades mais de massa, assim, de baixa renda e tal. Tem muita gente que trabalha para pagar a faculdade. Então, o Ganef não tem muito tempo para estudar, ele deixa tudo para véspera, e aí ele também não é um cara que tem a base de matemática muito forte, que teve um ensino médio muito, muito bom. Então ele tem dificuldades, o desempenho dele é médio ou ruim, e ele tem pouco tempo para estudar. Então esse cara tinha uma bela de uma dor, tá? Esse cara falou assim, cara, sabe por que eu não paguei os livros resolvidos de você? Porque eu nem tinha tempo para resolver as questões dos livros resolvidos, dos livros. Então, assim, ele falou assim pra gente, eu não tenho dúvida, eu sou a dúvida. Então, eu chego perto da prova e eu preciso estudar. E eu não sei por onde começar. É muita coisa para estudar em pouco tempo. Então, esse era o problema. E aí ele falou, se vocês resolverem esse problema, eu pago, né? Então, a gente entendeu qual era a dor do cliente, quem era nosso cliente, e a gente teve que fazer algum produto para atender esse cliente, porque os outros produtos que a gente estava fazendo não estavam atendendo ele. Então a gente ia acabar também não conseguindo virar uma empresa, não ia conseguir dar certo fazendo uma coisa que ninguém queria, ou que muito poucos queriam. Outra coisa que para a gente foi muito bizarra foi que na nossa cabeça a gente estava resolvendo todos os exercícios do livro. Né? A gente estava assim, pô, tô resolvendo todos os exercícios. E estava gastando dinheiro, né? R$1 por questão. E o Ganef me falou assim, olha, eu não quero todos os exercícios. Eu quero que você selecione 5 exercícios principais e coloque eles em ordem crescente de dificuldade, né? E eu quero estudar esses, porque eu tenho pouco tempo. Se eu quiser, eu estudo mais. Mas eu quero que você selecione os exercícios mais relevantes para mim. E a gente, putz, em vez de a gente estar gastando R$5.000 para resolver os 5.000 exercícios do livro, a gente tinha que gastar R$100 para resolver os 100 melhores. Então a gente estava até gastando dinheiro à toa, né? E tinha a Raquel. A Raquel, ela estuda de planejado, como a Karina, mas ela não é tão boa quanto a Karina. Então ela não tem uma base tão forte quanto a Karina. Então a Raquel ela é muito insegura. A Raquel é aquela que chega no primeiro dia de aula, o professor começa a escrever no quadro e ela, putz, se eu não começar a estudar agora, eu tô ferrada na prova. Então ela tem muita ansiedade. E aí uma coisa que foi interessante pra gente, quando a gente conseguiu fazer esse mapa, foi para quem que a gente vai fazer o Responde Aí? Para o Rosenbaum, para a Karina, para a Raquel ou para o Ganef? Bem, o maior público era o Ganef. Quem tinha mais dor era o Ganef e a Raquel. Só que a Raquel, ela queria todos os exercícios resolvidos. O Ganef queria 5 exercícios resolvidos. Num produto, você não pode atender todo mundo. Se você quiser agradar todo mundo, você não vai agradar ninguém, né? Se a gente fizesse um monte de exercício resolvido, o Ganef ia ver que a gente não selecionou para ele. Se a gente fizesse poucos, a Raquel ia ver que ela não ia ficar segura o suficiente, né? Ela ia, pô, só 5 não é suficiente para mim, que estou estudando desde o primeiro dia de aula. E a gente teve que escolher, né? A gente escolheu o Ganef, porque eram 80% dos alunos, porque eles têm mais dor, e porque, como a gente não tinha muito dinheiro, era mais fácil atender ele do que atender a Raquel. Hoje, o Responde Aí já atende todos esses perfis aqui.
Porque foi uma bela de uma estratégia. Quando a gente colocou todo o Ganef, quando a gente focou no Ganef, todos os Ganefs começaram a assinar. Aí a Raquel, que é insegura, e a Karina, que também é insegura, começaram a não querer ficar de fora e a usar também, além dos outros materiais. E o Rosenbaum, que queria estudar rápido, viu nesse método de estudo um ótimo método também. Então ele também veio. Então é importante, quem é o nosso cliente, né? Quem é nossos principais clientes? É importante vocês entenderem isso, tá? Na hora que vocês estiverem escrevendo conteúdo, ou fazendo marketing, ou fazendo o que for no Responde Aí, vocês estão se comunicando com um aluno que está estudando de véspera, tá? Então ele está estudando de véspera. Ele não está assim, hoje nós vamos nos planejar para estudar. Não, ele está na véspera já. Ele está acessando o Responde Aí na véspera. Ele está desesperado. Ele está desmotivado. Ele não ama estudar, entendeu? Não é aquela coisa assim, opa, hoje vamos aprender umas EDOs muito legais. Não, ele não gosta da matéria, então a gente tem que fazer ele gostar. E ele tem baixa compreensão, tá? Ele não é aquele aluno que quer fazer o exercício desafio, entendeu? Ele quer passar na prova, ele não está no nível ainda de um exercício desafio. A pessoa que quer fazer um exercício de desafio, a pessoa que quer tirar 10, a pessoa que quer provar um teorema, ela já tem uma fonte para isso. Ela não vai pagar o Responde Aí, ela não é cliente do Responde Aí. Ela vai estudar pelo livro. Ela vai pegar o livro, vai entender o livro, porque a base dela é boa, ela entende o matematiquês, ela entende como prova teorema, ela gosta daquilo, ela faz exercícios mais difíceis. Então é importante a gente entender onde a gente está. A gente não está ensinando para esse cliente que quer tirar 10 e que ama matemática e tal. A gente está ensinando para aquele cliente que está com dor, que está sofrendo, que já repetiu várias vezes. E nesses clientes, eles têm o que a gente chama de momento fudeu. O que é um momento fudeu? Um momento fudeu é aquele que vem aquela dorzinha no peito, com certeza você já sentiu alguma vez na vida. Que é quando você pensa assim, cara, eu tenho muita coisa para estudar em pouco tempo, eu não sei nem por onde começar, eu estou inseguro. E é essa dor que o Responde Aí resolve, tá? Ele paga para aliviar essa dor do momento fudeu. Que é quando chega 2 dias antes da prova, ele pega o livro e sente que ele, naquele ritmo, ele não vai mandar bem, ele vai repetir de novo, ele vai ficar com as matérias trancadas, ele vai ter que repetir mais uma vez, os pais dele vão ficar com raiva. Então, e aí quando ele vê que tem um Responde Aí, ele, ufa, ainda bem que tem um Responde Aí, o Responde Aí vai me salvar nesse momento fudeu, tá? E aí, quais eram as soluções que já existiam no momento fudeu, tá? Para o momento fudeu. Então, no momento fudeu, ou você ia na monitoria, só que a monitoria você tem que se deslocar até a monitoria, né? É presencial e tal. Tem poucas monitorias no momento fudeu, então vamos dizer que no momento fudeu, 3 dias antes da prova. Provavelmente você vai conseguir 2 horas de monitoria. E quando tem essa monitoria, o monitor te dá pouca atenção. Porque todo mundo que está no momento fudeu resolve na monitoria ao mesmo tempo. Então é um lugar que não resolve o seu problema. Pode dar uma amenizada, mas não resolve. A outra solução é você estudar pelo livro. Só que a 2 dias da prova, o livro que é grande, formal, que é monótono, vai fazer você dormir. E aí quem já não se pegou, 3 dias da prova desesperado, lendo o livro, aí você vai dar uma deitada e quando você vê, você dormiu, aí você acorda mais desesperado ainda. Então o livro não é uma boa solução. A internet é uma solução muito legal para quem consegue se virar muito bem. Só que na internet, né, vendo vídeos no YouTube, etc., falta um guia, o aluno tem que saber se virar e ele demora para encontrar, né? Gasta tempo para você encontrar coisa de mais qualidade e no tempo pequeno que você tem, no tempo curto que você tem para estudar. E, em geral, as pessoas que estudam por vídeos no YouTube e tal acabam não indo tão bem. Por quê? Porque assim, você que, vamos dizer, matou todas as aulas, ou não prestou atenção, ou não entendeu as aulas, vai chegar 3 dias antes, vai entrar na internet, aí você pega a ementa lá e tá escrito assim, você tem que estudar método da integração por parte. Aí você vai no YouTube e digita integração por parte. Só que o aluno não tem um guia na cabeça, ele não sabe o que é pré-requisito do quê. Então ele não sabe que antes de estudar integração por parte, é bom e recomendável ele estudar integração simples, por exemplo, né? Então isso é um problema, porque o próprio aluno tem que construir a ementa dele, e ele constrói essa ementa sem muita organização. Falam muito que qualidade na educação é organização do conteúdo.
E isso não tem no YouTube, essa organização, esse primeiro estuda isso para depois estudar aquilo, para depois estudar aquilo. Então você acaba pegando vídeo de qualquer coisa, aí vai para a lista, aí vai para Xerox, aí vai para não sei o que, vai para não sei o que lá. Quando você vê que está mais perdido do que você começou, você chega na prova, aí a questão é difícil, você fala, pô, esse professor, pegadinha, não sei o que. Não, é você que não se preparou no nível da prova, né? Então a internet a gente também via que era um problema. Muita gente estava recorrendo para a internet e não tava dando certo. E tem o professor particular, só que o professor particular não é uma solução para todo mundo, porque é caro, né? Só quem tem uma grana para pagar R$ 60 a hora do professor vai poder usufruir desse professor particular. Então o que a gente pensou? A gente pensou assim, bem, a gente tem o Momento Fudeu, a gente tem essas soluções e a gente tem que fazer uma solução que resolve todos esses problemas aí. Então a gente chegou na solução do Responde Aí, né? Então o Responde Aí, em primeiro lugar, é um guia de estudo. Você não vai ficar catando coisa na internet. Você vai estudar daqui até aqui, tá? E isso, para você estudar, você precisa antes disso, você precisa antes disso e tal. Então, para a gente garantir sua performance na hora da prova, né? Tem que ser direto ao ponto, diferente do livro, que enrola muito, que tem uma linguagem rebuscada. Então, como você tem pouco tempo, então preste atenção. O aluno está com pouco tempo, então a gente tem que explicar para ele rápido. A gente tem que conseguir pegar muita coisa e colocar em poucas palavras. Só que também tem que ser suficiente para a prova. Então, por isso que a gente fez um guia de cálculo 1 da UFRJ. Vai ter toda a matéria que é cobrada na prova de cálculo 1 da UFRJ. Então, não é porque a gente está fazendo as coisas direto ao ponto, ou numa linguagem mais informal, que é para faltar conteúdo. Por outro lado, tem que ser suficiente para quem? Para o nosso cliente. Nosso cliente não quer tirar 10. Se ele tirar 7, ele está muito feliz. A gente vai ter conteúdo para ele tirar 10, mas a gente tem que saber dizer para ele assim, olha, se você não tiver muito tempo, isso aqui é o mais importante, tá? Tem que ser didático, porque senão você dorme, o livro não é muito didático, então tem que ser uma coisa que você vai estudar e vai falar, caramba, esses caras conseguem me explicar muito rápido, isso vai te motivando a estudar. Tem que ser 24 horas, 7 dias da semana, diferente do professor particular, diferente da monitoria, uma coisa que se acessa a qualquer momento, no celular, no tablet, no desktop. Tem que ser barato, então, pô, um professor particular, 1 hora, R$ 60. No Responde Aí, você vai pagar R$ 20 um mês, né? Então tem que ser acessível, então essa sempre foi uma das nossas vertentes também, acessibilidade. A gente tem que cobrar aquilo que vai nos sustentar, né? Mas tem que ser acessível para todo mundo poder usar. E com uma linguagem de aluno para aluno. Então a gente entendeu, quando a gente conversou com esses GANEFs, né? E a gente falava, por onde você gosta de estudar? Ele, o que eu gosto de estudar mesmo é com aquele meu amigo inteligente e gente boa, que senta do meu lado e, pô, rabisca ali comigo, me fala na minha língua. A gente falou, legal, a gente tem que ser esse amigo inteligente e gente boa, que fala a língua do cara, só que online, né? Então a gente tem que reproduzir esse produto. E aí, o que a gente fez, né? Eu fui o primeiro expert do Responde Aí. Eu fiz um conteúdo para, vamos lá, hipótese, né? Conversamos com um monte de aluno, chegamos nesse produto, na ideia desse produto, e a hipótese é que as pessoas pagariam por isso. Então, o que eu fiz? Eu fiz um conteúdo para P2 de cálculo 1 da UFRJ. Eu fiz esse guia de estudo, que ele tinha teoria, depois tinha exercícios resolvidos passo a passo em ordem crescente de dificuldade, e depois tinham questões de provas antigas da UFRJ para você fazer, né? Então a ideia é que você passava rápido pela teoria, que era o que os alunos queriam, eles queriam aprender por exercício. Então você passa rápido pela teoria, isso te dá a base para ir fazendo os exercícios, você vai aprendendo os exercícios através da resolução deles, porque a ideia é a resolução ser passo a passo e explicando a teoria também, não é só aquela resolução. E aí depois você chega nas questões de prova antiga e você vai conseguir fazer, né? Porque os exercícios antes treinaram para fazer. E aí você se sente seguro. E aí você fala, caramba, esse método tá muito foda para mim, tá muito bom, quero ir pro próximo capítulo. E a gente sentiu isso nos alunos. Então a gente botou esse produto, colocou de graça, e aí foi muito legal. De, 800 pessoas que fizeram a prova de cálculo da UFRJ, 600 estudaram pelo nosso guia,
e desses, sei lá, 20% falaram que pagariam com certeza. E aí depois o pessoal começou a pedir pra gente pra fazer mais guias de outras matérias e tal. Pô, faz que eu pago e tal. Então foi aí que a gente viu dando certo, assim, pela primeira vez. Caiu até uma lagriminha. É, então depois de 1 ano e meio, assim, tentando, a gente conseguiu chegar num produto que fazia sentido para as pessoas, conseguia ajudar quem a gente queria ajudar e a gente conseguia financiar nosso sonho, né? Com o dinheiro que ia vindo, a gente conseguia reinvestir para fazer o negócio crescer. Então, o que é importante entender? Quando é que o aluno paga, né? O aluno paga quando ele se sente seguro a tempo. Então, qual é a proposta de valor do Responde Aí? O tempo todo que vocês estiverem trabalhando com o Responde Aí, vocês têm que pensar nisso. Eu estou passando segurança para o aluno? Eu estou fazendo ele se sentir seguro? E ele está se sentindo seguro a tempo? Então, essa é a dificuldade. É fácil fazer o aluno se sentir seguro. Ah, vem aqui estudar comigo todo dia, 5 horas por dia, durante 6 meses. Legal. Agora, e a tempo? Como é que a gente faz ficar seguro 3 dias antes? Que é quando ele, infelizmente, ele pega para estudar. Claro que a gente pode tentar fazer ele vir antes, a gente tenta fazer isso. Mas a natureza do ser humano é essa aí. Ele estuda 3 dias antes e se não existir o Responde Aí, ele mesmo assim vai continuar estudando 3 dias antes, só que por um método muito pior, né? Então, o que é seguro? O aluno se sente seguro quando ele consegue resolver a maioria dos exercícios relevantes para a prova. Então, o que são os exercícios relevantes para a prova? Ou são questões de uma prova antiga, ou são questões de livro que o professor recomendou, ou são questões de uma lista de exercícios que o professor falou, olha, essa lista aqui é muito importante para a prova. Se ele está conseguindo resolver esse exercício, ele fala assim, pô, o Responde Aí está me ajudando. Porque eu estudei pelo Responde Aí e o Responde Aí me deu base para resolver esses exercícios aqui. Então eles não estão explicando uma coisa aleatória, tipo no YouTube, que você vai lá e você não sabe se o cara está explicando para a sua prova. Então isso é uma coisa bem importante. Outra coisa é que ele tem que confiar na qualidade do Responde Aí. Ele não pode começar a ver um monte de erro na plataforma, né? Não pode achar que quem escreve ali, se o cara, por exemplo, escreve com erro de português, perde um pouco da credibilidade. Se na videoaula o professor parece meio inseguro, perde um pouco da credibilidade. Desculpa. Então ele tem que confiar, tá? E como é que a gente faz para entregar tempo? Então tem que ser um guia, que você vai seguindo esse guia, né? Para você não se perder, não ficar meio igual barata tonta estudando. Enxuto, direto ao ponto, objetivo. Tem que ter uma experiência fluida na plataforma, então isso é importante para os nossos designers, para os nossos desenvolvedores. Conteúdo personalizado, selecionado. Então a gente quer fazer o cálculo 1 da UFRJ, o cálculo 3 da UFPE. Que aí a gente filtra para a pessoa o que ela tem que estudar. Claro que a gente não consegue fazer isso para todas as faculdades, mas quanto mais a gente consegue, melhor. E uma linguagem atrativa. A linguagem atrativa vai fazer você não dormir, vai fazer você passar pelo conteúdo rápido, tá? E aí, depois que a gente fez esse teste, ele deu super certo, a gente ganhou um edital do governo, que a gente ganhou R$200 mil para investir na empresa. E aí foi muito legal. Aí lembra daquele programador lá que fez aquela plataforma dos livros resolvidos pra gente? Aí ele topou vir e a gente fez uma nova plataforma. A gente contratou 3 experts, um para cálculo 1, para cálculo 2 e um para cálculo 3. E a gente fez essa plataforma aqui. Esse aqui sou eu. A gente fez um teste entre eu e uma menina. A menina ganhou de lavada de mim. O teste era qual das duas... 50% dos alunos me viam, 50% dos alunos viam a menina. E aí a pessoa clicava aqui para cadastrar, e aí qual página que fazia mais pessoas cadastrarem. E aí a menina ganhou de mim, óbvio. E a gente fez assim, ó, um guia passo a passo das suas matérias. Essa era a proposta de valor. Aprenda mais fácil com resumos, provas antigas e esses resolvidos passo a passo, focados na prova da sua faculdade. Aí tinha um Quero Passar aqui. Essa foi a primeira versão desse site que a gente fez depois que a gente ganhou esse financiamento do governo. Aí você entrava aqui, você tinha matérias da UFRJ, aí você tinha cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Aqui já é quando a gente fez as físicas também. Só que a gente só foi fazer as físicas em 2014-2, segundo semestre de 2014. Você clicava,
E aí a gente começou a receber os primeiros feedbacks, né? O Arthur mandou assim, ó: achei super interessante, é uma monitoria muito eficiente, bem executada e com a vantagem de se adaptar aos nossos horários. Estou muito satisfeito com o serviço. Então ele entendeu essa coisa de ser uma monitoria, mesmo a gente não fazendo nenhum serviço de monitoria. E isso traz aquela coisa do viável, repetível e escalável, né? Então, a pessoa pagava, então era viável, é repetível, porque quanto mais assinantes tem, né? É a mesma coisa, vender conteúdo. E é escalável, porque quanto mais assinantes tem, não muda muito nossos custos. A gente não faz serviço de responder mesmo as pessoas, não tem um serviço. É conteúdo, só que a gente escreve o conteúdo de uma forma tão legal que os alunos sentem que estão com alguém, né? Eles sentem que estão com um professor ali ajudando eles. Então isso é super escalável. A Mariana mandou: muito obrigado pela iniciativa, realmente é salvadora de vidas, parabéns. A Paula mandou: é sensacional, aprendi em 1 hora o que teria levado dias se fosse pelo livro ou pela confusão do caderno. Agora não quero outra vida, só vou estudar baseado nesse site, hahaha. Então isso aqui é muito a proposta de valor. A gente conseguir fazer o aluno aprender em 1 hora, e aí quando eu falo aprender, é aprender mesmo. Aprender em 1 hora o que ia levar dias, se fosse ou pelo caderno, ou pelo livro, ou pelo YouTube, né? Então é isso que o Responde Aí traz, e é isso que o aluno paga. O aluno paga para aprender em 1 hora o que ele ia levar muito tempo. Ele paga por tempo, no fundo, e não por conhecimento, vamos dizer assim. Isso aqui foi muito legal. Foi quando a gente lançou, antes só tinha Cálculo 1, 2 e 3 na plataforma, e a gente lançou Física 1, Física 2, Física 3, Cálculo 4, Física 4, Álgebra Linear, ProBes. Enfim, lançamos mais matérias, foi no segundo semestre de 2014. E essa menina aqui, ela mostrou pra gente muito tempo depois, sei lá, acho que 1 ano depois, a gente foi conversar com ela, porque a gente sempre tá fazendo entrevistas com os alunos, e ela mostrou esse post que ela fez em agosto de 2014. Ela mandou assim, ó: hoje é um dos melhores dias ever. Estava eu feliz e contente no Responde Aí, já me matando de estudar para Cálculo 3. Veja bem, eu já amava o Responde Aí, mesmo só com cálculo. Eis que então surge na minha tela detonados, a gente chamava os guias de detonados, de todas as físicas. Sim, caro leitor, eu disse todas. E mais, Algelin e Probest também. Precisava compartilhar isso com o mundo. Usem o Responde Aí, é tudo que eu tenho a dizer. Observação: não, eu não estou sendo paga para fazer propaganda. É apenas a opinião de uma mera estudante de engenharia continuamente desesperada. Então ela é uma Raquel, tá? Ela estuda muito e ela está sempre desesperada. E muito legal mostrar que, assim, esse processo todo de hipótese, de você vai testando, vai conversando com os alunos e tal, para ir entendendo o que eles querem, quando você acerta no produto, os alunos ficam apaixonados por você, né? Então foi bem legal esse depoimento. Esse Fábio botou: vou tatuar o Responde Aí na minha nádega, na moral. E olha a figura dele aqui, ele dormindo na sala de aula. Então ele é o Ganef, né? Ele é o Ganef clássico, assim. Depois a gente mandou mensagem pra ele: e aí, cara, cobrando a tatuagem, né? E aí, já tatuou? Cadê? Aqui foi um post no grupo da UFRJ, ó: o dia em que vocês colocarem matérias do profissional vai ter duplo diploma UFRJ Responde Aí, 27 likes. Aí vocês estão mandando muito e o trabalho de vocês está do caralho, parabéns. Agora ver vocês atuando nesse mercado evidencia ainda mais as falhas bizonhas no sistema de ensino da nossa amada UFRJ. Então, os alunos também veem a nossa marca muito como aquela marca que é a crítica ao modelo atual, né? Aquele professor que não tem saco de explicar, aquele professor que fala difícil só para encher o ego dele, aquele professor que não gosta de ajudar os alunos, aquela faculdade que não tem carinho pelos alunos, né? Então a gente sempre na nossa marca está trazendo isso. Tipo, a gente do lado dos alunos, a gente de braços dados com os alunos, a gente dando carinho para eles conseguirem vencer essa barreira, mostrando que não é tão difícil. É mais a forma como é explicada hoje que não é boa, ou a sua matemática, a sua base de matemática do passado que não foi boa, tá? Isso aqui é muito legal porque nossos experts começam a receber mensagem anônima de alunos, né? Mensagem de alunos que eles nem conhecem. Então, olá, eu sei que você não me conhece, mas gostaria de agradecê-lo pelo ótimo material de álgebra do Responde Aí. Eu fiz uma promessa que se eu passasse, iria te dar um abraço e um presente. Posso? Observação: muito obrigada mesmo. Eu não entendia nada de álgebra, agora pelo menos eu sei alguma coisa. Muito obrigada. Então, para mostrar que essa linguagem que a gente usa, o aluno começa a se sentir próximo, como se aquela pessoa tivesse explicado para ela, né?
Mas no fundo não, a gente fez um conteúdo lá, tá lá, mas os alunos sentem esse carinho. Carolina, você nem me conhece, mas só queria te agradecer demais. Você esteve muito presente no meu final de período pelo Responde Aí. Haha, meu professor de cálculo 4 era muito ruim, não entendia nada e seu resumo no Responde Aí resolveu minha vida. Eu amei, me ajudou demais. Prometi a mim mesmo que se eu passasse, iria te procurar você para te agradecer e aqui estou. Haha, parabéns, muito obrigada, beijo. A gente já recebeu chocolate no nosso escritório, então, assim, demonstrações de carinho dos alunos também, que é bem legal. E aí, depois, no final de 2014, né? Em 2014 a gente abriu todas essas matérias só para o UFRJ, tá? Então nossa nossa hipótese é, será que a gente consegue fazer uma revolução em uma faculdade? Porque se a gente conseguir fazer uma revolução em uma faculdade, depois a gente se aproxima de investidores e pega mais capital, né, mais dinheiro, para a gente conseguir fazer revoluções em todas as faculdades do Brasil, de engenharia. E aí foi quando a gente ganhou esse financiamento que eu já falei, do Startup Brasil. E aí, por causa disso, a gente entrou numa aceleradora de startups, que é a 21212, que ajudou a gente pra caramba, com produto, marketing, modelo de negócio, financeiro, advogado, contabilidade. E ganhamos 2 investidores. O primeiro é o Gera. O Gera é um fundo de investimento do Jorge Paulo Lemann, que eu já falei. E eles são os investidores, né, que compraram o Ponto de Ensino e o Elite e criaram a Escola Eleva e tal. Então alguns devem conhecer aí. E tem a Arpex Capital, que é um mentor nosso, que é o André Street, é um cara muito fera, ele tem 30 anos de idade, e hoje ele tem aquela empresa que é a Stone, né, aquela maquininha de cartão que é verde. Então ele já tem mais de 3 mil funcionários, tem 30 anos de idade, ele começou a empreender com 19, começou a empreender com 15, vendeu a primeira empresa aos 19, a segunda aos 23, depois vendeu uma outra aos 27, hoje ele está com 30 e tem uma das maiores, uma das empresas que está mais crescendo no Brasil. Ele é nosso investidor também, é um cara que está sempre do nosso lado. Tudo que a gente faz é muito graças a esses mentores, essas pessoas que vão ensinando a gente as coisas, né? E aí passou 2014, e qual era a meta de 2015? A gente tem que entrar em novas faculdades agora. Então assim, deu certo na UFRJ, será que vai dar certo em outras? E aí alguns depoimentos aqui de grupos de WhatsApp, por exemplo, da UF, que foi a outra que a gente entrou logo depois da UFRJ em 2015. Estão realmente parabéns, o site ficou incrível, o conteúdo está bem didático e sucinto. Olha lá, viu o valor no sucinto. E vi o pessoal falando bastante dessa questão do acompanhamento, a galera se sentiu bem recebida por vocês. Aí aqui um grupo de WhatsApp mandaram um print pra gente. Estuda aí pelo Responde Aí, tá muito bom e tem tudo, galera. Aí o outro, tá muito bom mesmo, só não tem a parte de aproximação por afim. Aí o outro, kkkk, tá geral estudando por lá. Aí o outro, responde aí, o Daniel, é o bizu do momento. Haha, muito bom. Bizu é tipo a dica, né? Aqui no Rio tem essa... Acho que é meio gíria de militar. Bizu é tipo a dica do momento. E aí um pouco do nosso gráfico, né? A gente começou no UFRJ lá em 2014. 2014, em julho, a gente tinha mais ou menos 100 assinantes. Aí a gente cresceu setembro, outubro, novembro. Quando chegou novembro, a gente estava com 1.000 assinantes na UFRJ. Só para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem uns 2.700 assinantes na UFRJ. Isso quer dizer que de todo mundo que faz engenharia do ciclo básico, praticamente 60% assina, né? Tô falando que 2.700 num mês só, mas se você pegar no semestre, quantas pessoas assinaram? Mais de 3.500 pessoas assinaram. E a gente entrou na PUC e na UF, veio férias, né? A gente fez um teste aqui no final de 2014. Veio férias e a gente começou a crescer na PUC e na UF, aí foi entrando no Cefet, na UERJ, na USP, na Unicamp, e a gente foi crescendo, né? Hoje a gente tem uma metodologia para entrar nas faculdades, então a gente entra, coloca o Responde de graça, monta uma barraca lá, aí panfleta, aí a galera se cadastra, aí a gente faz algumas ações de marketing, depois faz alguns aulões ao vivo, depois das primeiras provas a gente fecha o Responde Aí para o pessoal pagar, aí a gente faz uma promoção com cupons limitados, então a gente tem toda uma metodologia que a gente vai entrando nas faculdades, a gente está aprimorando essa entrada em faculdades, tá? Com o tempo. Em 2016 a gente foi um grande calcanhar de Aquiles do Responde Aí, porque até então nossa metodologia era fazer a teoria em texto, né? Fazer os exercícios resolvidos passo a passo em ordem crescente de dificuldade e depois resolver as provas antigas. E a prova antiga tem muito valor, ter todas as provas antigas resolvidas. Em 2016 a gente começou a ver que poucas faculdades eram unificadas, ou seja, tinham prova da banca, né? Que a banca fazia. A maioria das faculdades são provas que o professor decide fazer
E aí cada professor tem sua prova, e aí nem tem tanto uma cultura de estudar por prova antiga. É muito mais uma cultura de estudar por lista. Só que se a gente fosse resolver todas as listas de todos os professores, de todas as faculdades, o bom é que a prova antiga tinha, sei lá, 5 questões, uma lista de exercícios tem 20, né? A gente não ia ser mais viável o negócio. Então a gente teve que abandonar um pouco esse negócio de ficar resolvendo lista, resolver prova antiga de todos os professores. A gente teve que parar, sentar de novo com os alunos, entender de novo o que eles queriam e para ver como é que seria o melhor jeito da gente ajudá-los, né? E aí algumas coisas que a gente viu é como o Responde Aí é hoje, tá? E aí eu vou fazer uma demonstração agora do site para vocês. Vou fazer essa demonstração aqui, tá? Para vocês entenderem tudo que o Responde Aí é hoje, por que a gente ajuda alunos que também não são de faculdades unificadas, né? Que tem provas antigas resolvidas. Então esse aqui é o Responde Aí. Eu vou tirar a minha tela aqui para não atrapalhar, tá? Então, assim, o Responde Aí, quando você cadastra, né, você cadastra por uma faculdade. Então, por exemplo, essa aqui é a UFRJ. Então, na UFRJ, você vai ter o cálculo 1 da UFRJ, cálculo 2 da UFRJ, cálculo 3 da UFRJ, as matérias aqui da UFRJ. Mas se você for de uma faculdade, aí deixa eu mostrar aqui. Por exemplo, se você botar USP aqui, você não vai ver as matérias da UFRJ, você vai ver as matérias da USP. Então, essas aqui são as matérias que a gente personalizou para a USP, tá? Só que a gente só tem umas 5, 6 faculdades personalizadas. O resto não é personalizado. Então, se você for aqui a FARP não está personalizado, tá? Então, vocês vão ver que os alunos vão ver as matérias assim. Então, eles vêm por matéria mesmo. Cálculo, física, algebra, probabilidade estatística, química. A gente tem CVGA, né, geometria analítica, cálculo numérico, mecânica, resistência de materiais, mecânica dos fluidos e as matérias de elétrica, tá? Então, quando a faculdade não é personalizada, é assim que você vai ver. Você vai entrar no cálculo. Essa é o que a gente chama de matéria, né? Essas são nossas matérias. Quando você entra na matéria, você vai ver nossos assuntos. Então, limite, derivadas, tarará. Quando você entrar no nosso assunto, você vai ver o que a gente chama de página intermediária. Aqui tem o guia completo e aqui tem o aulão salva-vidas. Eu já vou passar por isso. Deixa eu só voltar em uma faculdade personalizada. Vamos botar de novo na UFRJ. Porque eu quero mostrar para vocês como é que é o Responde Aí hoje. Hoje a gente já evoluiu para atender tanto o aluno que quer estudar rápido, quanto o aluno que quer estudar mais planejado, né? Então vamos lá, tem algumas coisas que você pode fazer no Responde Aí. Vou pegar uma disciplina personalizada, porque é parecida a lógica para as outras. Quando você entra em cálculo 1 do UFRJ, aqui na esquerda você vai ter o que a gente chama de aulões salva-vidas. E isso foi um produto que a gente criou muito para ajudar o pessoal que estava estudando muito pelo YouTube e o pessoal que não tem prova antiga. Então a galera estuda pelo YouTube. E aí o que esse pessoal falava pra gente era, cara, eu quero em 2 horas ver tudo da matéria, né? Era isso em vídeo. Então o pessoal gosta de vídeo também. Muito mais do que, né? Quando você vai para faculdades mais fracas, o pessoal tem menos hábito de ler. Então aí o pessoal gosta mais de videoaula. É por isso que a gente começou a fazer videoaula. Então tem esse produto dos aulões salva-vidas, que eu vou mostrar depois para vocês. Tem o produto do guia completão, que é o produto original, né? E tem aqui as provas antigas, tá? E tem todas as P1s de cálculo da FRJ, todas as P2 resolvidas, todas as PFs, tá? Mas vamos para o guia, que aí eu vou explicar a estrutura básica do Responde Aí aqui. Então no guia você tem um menu lateral aqui, que você tem capítulos, então esses são capítulos. Dentro dos capítulos você tem tópicos, tá? O aluno pode marcar aqui o que ele já fez e o que ele não fez, né? Então ele clica aqui, aí isso aqui fica verdinho. Quando você volta, você já vê que está 16% feito, tá vendo? Tá vendo aqui? Então ele vai marcando, o site vai dizendo o que ele já fez e o que ele não fez. Então aqui você tem o guia, que você pode ver que nesse capítulo são 2 tópicos, são 13 exercícios de fixação e 22 exercícios da UFRJ. Assim você consegue ver que capítulos caíram mais exercícios de prova antiga e aí você consegue priorizar, tá? E aí dentro do capítulo você tem tópicos. O tópico tem uma teoria que é super simples, né? Uma explicação simples. Você pode alternar essa teoria para vídeo também. Então deixa eu ir em outra aqui para mostrar.
Então aqui está a teoria. Tem meme, né? Parece que o mundo dá voltas, queridinha. Então tem uns memes aqui. Se você quiser por vídeo, então você vê nossos vídeos, tá? Então tem gente que gosta de aprender por texto, tem gente que gosta de aprender por vídeo. Se quiser, volta para texto aqui. Quando está em vídeo e você vai para outro capítulo, outro tópico, se já está em vídeo, continua no modo vídeo. Se está em texto, ele vai continuar no modo texto. Depois da teoria, você tem aqueles exercícios de fixação. Em geral, são de 1 a 10, tá? Eles sempre são em ordem crescente de dificuldade. Então, a ideia é que com o que você aprendeu na teoria, aqui, você consegue fazer o exercício de fixação 1, né? Todos com respostas passo a passo e resposta no final. Aí você vai para o 2, né? Esse, quando tem câmerazinha, é porque tem vídeo. Então você pode ver a resolução ou em texto, assim. Ou você pode ver em vídeo a resolução da questão, ok? E aí você acaba todos esses de fixação. E aí você vai para os exercícios de prova antiga. Então, todos são questões de prova antiga da UFRJ do tema substituição simples. Então, por exemplo, esse exercício 1 caiu em 2012 1. Era a questão 3A da P2 de 2012 1. Esse 6 aqui é da prova de 2014 2. Esse 13 é da prova de 2016 2. Tá vendo? E aí todos também com resposta, resolvido, papapá. Cara, acabei tudo, mas eu quero aprender mais, né? Então, eu sou a Raquel, não sou o Ganef. Então, o Ganef fez isso aqui e vai pro próximo porque ele tá sem tempo. Mas a Raquel, ela não acha que esses exercícios são suficientes. Se ela não acha que os exercícios são suficientes, a gente fez uma sessão aqui que é o tempo sobrando, exercícios extras. Quando você clica aqui no tempo sobrando, você tem mais 113 exercícios de métodos de integração parte 1. Da onde vem esses exercícios? De provas antigas de outras faculdades que não é da UFRJ, por exemplo. Então esse aqui é um exercício da USP, aí você vai ter exercício da PUC, você vai ter exercício da Unicamp, da UFPE, do Cefet, por aí vai, tá? Tudo de provas antigas, tudo de prova antiga, então são exercícios difíceis, tá? E também tem o resuminho. O resuminho é aquela coisa assim, não tenho tempo para ler isso tudo, quero meio que ver o formulário. Então é uma coisa bem formulário mesmo, sabe? Você vai ver esses 2 capítulos aqui rapidinho, só os macetes, né? Só os macetes, fórmula, é um formuláriozão. Então você pode ir estudando só pelos resuminhos, tá? Então esse é o nosso guia. O que é o aulão salva-vidas? O aulão salva-vidas é um aulão mesmo. Você vai clicar aqui. Saia do zero para aprovação em 2 horas e 18. Então você vai clicar. Aqui a gente fez agora um chat, né? Então você vai poder mandar chat aqui para o pessoal. É uma coisa que a gente está testando. E aqui você vai passando, né, a aula. E aqui é o raio-x da aula, tudo que você vai aprender na aula. E essa aula é dividida em módulos. Então, se você quiser vir aqui para o módulo 4, você vai aprender a parte de teorema do confronto. Então, é um aulão que dividido em módulos. Você pode botar vezes 2 aqui, etc. E aí, em cada módulo, por exemplo, nesse módulo 4, tem aqui os tópicos que foram abordados no módulo. E aí, se você quiser aprender mais ou praticar mais, ele vai te levar para o guia, né? Então, eu estou aqui estudando, chegou no módulo 6, eu quero fazer mais exercícios sobre continuidade. Então eu aperto aqui em praticar mais e ele vai me levar lá para a parte de continuidade do guia completão. Então esse aqui a gente viu que muitos alunos, quando chegavam no guia completão, tinham uma inércia para começar a estudar. E aí a gente viu que o aulão era uma boa forma de o cara sair da inércia. Então ele estava lá meio com preguiça e tal, ele, vou ver esse aulão aqui, é meio passivo, né? Aí ele vê esse aulão e vai mandando, e aí ele começa a sair da inércia, então ele vê o professor explicando, o professor resolve alguns exercícios com ele, e aí se ele quiser depois ir para os exercícios, ele clica lá em praticar mais, vai para os exercícios e começa a testar mais. Aqui é a área da prova antiga. A área da prova antiga você vai ter as provas e as questões das provas todas resolvidas passo a passo. Aqui você pode dizer se você já fez um exercício ou não, vai aparecer o Dexter, que é o nosso mascote. E aí a questão, por exemplo, ver depois, ele vai falar, tá tranquilo, tá favorável.
Aí fica marcado aqui que é uma questão para você ver depois. Matei, ele vai falar nerd. Então tem várias carinhas do Dexter e ele vai marcando aqui. E que mais? Além disso tudo, a gente fez um negócio também para a faculdade que não é unificada, que não é personalizada, né, que a gente não personaliza o conteúdo. A pessoa pode criar o seu próprio plano de estudos. Então como é que funciona? A gente pergunta assim, o que você precisa aprender? Ah, eu preciso aprender cálculo. Legal. Que assuntos devem cair na sua prova? Ah, deve cair derivadas, aplicação de derivadas e integrais. Então você conclui. E aí ele vai te levar para o seu plano de estudos. Então aqui é o seu plano de estudo, com as matérias que você selecionou, quais provas da sua faculdade que tem a ver com essas matérias. Você pode chamar seu plano de estudo de, sei lá, plano salvação. Né? Então tem o plano salvação aí. Quando você vier para a página principal aqui, você vai ter o teu plano salvação. Você pode botar P1 de cálculo 2, enfim, você pode chamar o seu plano de estudo como quiser. E aí isso foi uma coisa que a gente fez para os alunos que a gente não personaliza para eles, então eles mesmos personalizam para eles. Eles podem incluir e excluir subtópicos aqui. Então, por exemplo, na minha faculdade não cai, sei lá, primitivas, não cai isso aqui, não cai isso aqui, não cai isso aqui, não cai isso aqui. Então eu salvo e esses capítulos vão desaparecer do plano. Desapareceram aqui, tá? Enfim, então essa é uma pequena demonstração. Com certeza nos próximos vídeos vocês vão ver mais coisas ou conversando aí com o coordenador de vocês, o gestor, enfim, tá? E vamos voltar para a nossa apresentação para a gente acabar aqui, tá? E qual é a missão, né? Qual é a nossa missão agora, né? Então a nossa missão do Responde Aí é ajudar milhares de alunos, então a gente quer ajudar muita gente, tá? A realizarem seus sonhos através de um aprendizado mais potente e mais carinhoso. Então todo mundo tem sonhos. Para você realizar esses sonhos você precisa aprender alguma coisa. E a gente é muito fã do aprendizado que mistura carinho, ou seja, a gente sendo legal com o aluno, tratando ele bem. E a gente acredita em potência. O que é potência, assim? É tipo você aprender muito em pouco tempo, tá? Então a gente acredita nessa coisa do tempo, sabe? A gente acha que é fácil você aprender muito em muito tempo. Mas como é que faz você aprender muito em pouco tempo? Esse é o desafio, é isso que a gente acredita. A gente quer trabalhar pelos próximos 60 anos das nossas vidas para impactar a educação do Brasil, tá? Então a gente já assinou lá o contrato psicológico de que pelos próximos 60 anos a gente vai trabalhar para melhorar a educação, tá? E a gente acredita que pessoas fantásticas, apaixonadas, trabalhando duro por muito tempo juntas, podem sim fazer a diferença. Então a gente fala muito que a gente não está construindo aqui uma plataforma de reforço acadêmico para alunos de engenharia, sabe? A gente está construindo um time apaixonado por educação, que quer impactar, que quer fazer a diferença, que quer trabalhar bastante para mudar alguma coisa. E a gente acredita que é sim possível. Então o nosso objetivo aqui é construir um time, tá? E esse time vai poder fazer coisas fantásticas lá na frente. Quem sabe a gente um dia ter nossa universidade, a universidade Responde Aí, a universidade dos nossos sonhos, ou quem sabe um dia a gente conseguir pegar alguém de baixa renda, colocar essa pessoa no mercado de trabalho, ou conseguir fazer o medo da matemática ir para um museu. Vai ter um dia que as pessoas... tinha uma época que as pessoas tinham medo de matemática, né? Ou um dia da educação para 100% das pessoas, né? Que uma pessoa de baixa renda consiga aprender matemática com maestria e consiga ter mais oportunidades na vida. Então, assim, essa é a nossa missão e a gente acredita que só gente muito boa, junta, consegue fazer isso aí. Então, bem-vindo ao nosso sonho. Espero que agora esse sonho é seu também, tá? E vem com a gente, partiu e vamos mudar a educação do Brasil. Eu estou disponível se quiser me perguntar qualquer coisa e imagino que agora você vai ver outros treinamentos. Não se assuste com o tamanho dos treinamentos, tá? Eles são grandes, mas todos eles são super interessantes, são explicados de uma forma legal e com certeza você vai sair melhor depois deles, tá? É isso, galera. Valeu, obrigado, abração, valeu aí.